Sejam bem-vindos, pessoal, à terceira temporada aí do Physio Uniswan Podcast, o podcast de fisioterapia aqui do curso da Uniswan. Estamos aqui mais uma vez com meu amigo Luciano Teixeira, professor, coordenador, fisioterapeuta aí que me acompanha e que conduz aqui o podcast do Physio Uniswan. Seja bem-vindo, Luciano. E aí, animado? Beleza. Olá, Alex. Olá, galera. Já aproveito para convidar a galera para dar um like aí nesse vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal, que isso vai ajudar a gente a levar essa mensagem para mais pessoas. Então, vamos com tudo, Alex. Vamos que vamos. Hoje a gente tem um convidado, um professor e fisioterapeuta, convidado que tem uma ampla história aí na fisioterapia. Eu não vou nem apresentar ele, porque senão a gente ia ficar só o podcast inteiro aqui falando só da apresentação dele. Então, eu vou convidar o professor Henrique Balgardi para se apresentar aí, sendo o nosso grande convidado especial aí desse primeiro episódio da terceira temporada. Bem-vindo, professor. Muito boa tarde. Para você que está nos ouvindo agora de tarde, bom dia para quem for nos ouvir a gravação, boa noite, para que você seja feliz e aproveite bastante o trabalho da gente. Eu sou o professor Henrique Balgardi e antes de me apresentar, eu quero dizer algumas coisas, porque como não me estabeleceram limites, né, eu vou começar a falar uma opção de coisa que vem na minha cabeça, que está arquivada ou então que vai brotar aqui. Eu tenho 42 anos, vai fazer 43 anos de magistério superior e, nesse momento, eu estou tão nervoso quanto eu estivesse no meu primeiro dia de aula. Isso eu não sei se é bom ou se é ruim, porque quando a gente não está mais nervoso, a gente não toma cuidado, aí a gente está correndo o risco de falhar. E quando a gente fica nervoso, a gente fica correndo o risco de passar mal ao vivo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu sou o professor Henrique Balgardi, eu sou professor de educação física, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em psicomotricidade, eu sou especialista em osteopatia com formação em 3 escolas diferentes, eu sou mestre em educação e desenvolvimento humano. E fora isso, eu gosto de deixar bem claro, eu não sou pesquisador, eu sou estudioso, independente de estar envolvido com pesquisa, porque isso é que mantém a gente vivo, que mantém a gente nervoso. Então, eu sou estudioso, então a maior parte das perguntas que eu vou responder, elas são fundamentadas em estudo, não em pesquisa. E, se precisar, eu vou buscar no fundo da memória qual foi a pesquisa que eu li, mas há 30 anos atrás. Naquela época, a publicação era coisa de sonho. Hoje é muito mais fácil que antigamente. Eu estou aqui à disposição de todos que tenham interesse, não só hoje, como qualquer outro dia. Eu sou uma pessoa facilmente localizável. Quem desejar alguma coisa é só me procurar, que eu não sei nem como, mas todo mundo me acha, porque eu não estou escondido. É só procurar alguma coisa amarela que eu estou por perto. Amarelo é com azul, né? É, amarelo com azul. Henrique, já aproveitando um pouquinho que você falou dessa vasta experiência, 40 anos, né, Alex? Conta pra gente um pouquinho aí como é que foi essa carreira, como é que você começou na fisioterapia. Como é que foi o início da tua história com a fisioterapia? Perfeito. Tudo meu é muito complicado. A maioria das coisas na minha vida aconteceram ao contrário, vem sempre do fim para o princípio. Eu era atleta da Gama Filho nos anos 70 e a gente era um grupo, né? E volta e meia acontecia uma coisa ou outra com os nossos colegas. E no judô, que era o meu esporte, a gente lidava com escadinha, do mais pesado ao mais leve. O meu colega, imediatamente abaixo de mim, que ele pede até para eu não citar o nome dele, porque é questões particulares dele, um dia ele sofreu um trauma e a questão foi muito complicada e dolorosa. Nós tínhamos um médico só para o judô da Gama Filho. Nós fomos ao nosso médico, eu fui ajudando ele. Depois disso, tomamos banho, não sei o quê, e o médico disse, agora você vai para a fisioterapia. Quando chegou na fisioterapia, o cara que se intitulava fisioterapeuta, porque isso devia ser 75, por aí, 74, ele deu um aperto no cara que eu disse, não, tem alguma coisa errada. Porque nem em desenho animado, quando você prende o dedo na gaveta, você solta o dedo fechando mais a gaveta. Você tem que, por lógica da simplicidade, abrir a gaveta. O cara tomou uma pancada, tu aperta a pancada,
Não, tem alguma coisa errada. Eu disse, para, porque o tempo vai fechar agora comigo. Porque agora quem vai administrar o troço sou eu. O cara é meu amigo, meu parceiro, não está errado isso aí. E aí acabei com a história e fomos embora. A partir dali começou a surgir a minha curiosidade sobre tratamento de trauma do esporte. Todos os meus amigos se machucavam um pouco, porque naquela época o esporte não era tão traumático como hoje. E a ansiedade de ser campeão era diferente. Você acabava sendo campeão por acaso. Hoje é que você já sai de casa querendo o seu número 1. E aí, conforme as coisas iam acontecendo, antes de tomar um procedimento, meus colegas, vem cá, está certo isso aí? Porque eu já tinha livrado a cara desse cara uma vez. E assim eu disse, olha, amanhã eu te digo. Aí eu ia para casa e corria atrás. Tá? Eu não sabia que tu ia me perguntar isso, mas eu comecei a estudar num livro chamado A Reeducação Física, que eram 3 volumes, cujo professor, que eu fui seguidor, chamado Darcimires Barros, eu fui assistente dele durante 3 anos, foi por onde eu comecei a recuperar. Porque treinar é fácil, ainda mais naquela época. Recuperar era complicado. Você era educador físico já? Eu era acadêmico de educação física. Aí eu comecei ali a ter interesse na recuperação. E aí foram acontecendo uma opção de outras coisas. Eu fui fazer um curso fora da Gama Filho, em São Paulo. Eu fui tido como louco. Pô, você vai a São Paulo num final de semana de sol? Eu disse, vou, pô. Eu fui orientado para isso, eu vou lá, vou perder o final de semana. Quando eu voltei, eu já voltei diferente. Já voltei com outros interesses completamente diferentes. A mentalidade já tinha mudado. Já tinha mudado. Quando eu estava para me formar, estava começando a reabilitação cardíaca. Eu inaugurei a bicicleta ergométrica Monarch, aquela que tinha um negócio para esticar uma fita que fazia um barulho, que você levava 1 hora fazendo cálculo de carga para poder fazer o recondicionamento cardiorrespiratório do paciente em si. E aí eu fui fazer um curso com o Ostra, lá na Suécia, que foi o cara que bolou tudo isso aí. E já voltei meio diferente de novo. Porque quando eu cheguei aqui e comecei a fazer reabilitação cardíaca, aquela pessoa que eu estava reabilitando o coração tinha artrose no joelho. E eu olhava para a artrose do joelho, o joelho olhava para mim e eu não sabia o que fazer. Aí eu fui estudar artrose. O outro tinha artrose coxofemoral. O outro que fez a cirurgia cardíaca tinha artrite reumatoide. E eu ficava doido. Eu fui estudando assunto por assunto. Quando eu cheguei a uma hora que eu perdi a paciência, eu disse, pô, eu tenho que estudar o curso para ter o diploma. Quando eu entrei no curso, eu já sabia tudo. Aí fui fazer umas disciplinas lá que só por obrigação, mas eu já sabia tudo. E tirei de letra aquilo ali. Junto com isso, como meus pacientes tinham essas complicações, eu fui fazer o primeiro curso de medicina manual, que hoje é chamado de osteopatia, com um professor suíço, e ele odiava a palavra osteopatia. Ele não aceitava a palavra osteopatia, era medicina manual. Curioso. Porque osteopatia é uma especialização médica. Era uma especialização feita por médicos. Tanto é que tem osteopata por aí que faz cirurgia, ele interna, ele injeta, ele faz o que ele quiser, como médico. E ele não gostava do termo? Ele não gostava do termo, mas eu fui magnificamente bem orientado por um cara que é super espertalhão, chamado Fernando Gabeira. Fernando Gabeira me ensinou a ser esperto e deixar de ser bobo. Fala nada, fica calado, porque se você ficar calado, ninguém te põe para fora. Se você ficar dando alteração, vão perguntar para você, quem é você? Tu não é médico, tu vai rodar do curso. É assim eu fiz. E concluiu? E concluí o curso lá em Orebro, um curso de medicina manual com Werner Schneider. Eu não posso dizer isso para ele, porque ele vai vir da sepultura querer torcer meu pé. Mas eu fiz o curso e fui muito feliz. Depois eu fiz outros cursos de osteopatia, já com o nome de osteopatia, e aí já foi super mais fácil, porque eu já tinha toda a base de um cara super rigoroso.
E ali, então, nesse momento, professor, surgiu meio que um divisor de águas para você da relação de educação física e recuperação, de reabilitação. Foi aí que eu procurei a psicomotricidade, porque eu não conseguia entender uma pessoa recuperar o motor sem entender o psico. Porque na época era assim, né? Levanta a perna, abaixa a perna, bota gelo e acabou, era assim. E eu, como é que pode? Levanta a perna e a perna ia para o lado errado. Faltava o controle motor. Aí eu fui fazer uma especialização em psicomotricidade para juntar as duas coisas, o treinamento com a recuperação. Treinamento consciente é muito mais fácil do que um treinamento adoidado. Séries de repetição. Eu não conseguia entender 3 séries de 10. Por que 3 séries de 10? Porque o cara repete. E aí começaram a acontecer, a gente conhecer as novidades da Alemanha Oriental. Os treinadores de arte marcial botando um atleta para fazer aula de balé, porque ele sendo mais rápido, mais leve, ele é mais competente na arte que ele desenvolve. E isso foi fazendo a interdisciplinaridade dos conhecimentos. E isso deu uma certa robustez, com toda humildade do mundo, naquilo que eu faço, porque às vezes para recuperar um polegar eu vou buscar uma coisa lá longe, que não tem evidência, mas tem conveniência. Não tem evidência científica, mas tem a conveniência clínica. Então, às vezes, eu faço o motorista de ônibus se lembrar de um fato que faz com que ele faça a recuperação mais fácil. Essa integração dos conhecimentos, o senhor sempre trabalhou muito, né? Sim. De pegar conhecimentos que não necessariamente sejam aplicados àquela área, mas que, no final das contas, eram úteis para poder resolver o problema ali do seu paciente. Eu fui estagiário do Hospital de Ipanema. Naquela época, era uma confusão danada e não tinha controle nenhum, porque era tudo muito de papel. E ali, um dia, chegou um motorista de ônibus com a dor no ombro. Passou pelo protocolo certinho lá e foi bater na mão da gente. Trata ombro, vamos tratar o ombro. 2 dias depois chegou o segundo motorista de ônibus com dor no mesmo ombro. Teve um dia, eu me lembro que foi muito divertido, porque eu gosto dessas coisas, né? Eu entendo de mecânica, eu gosto. E aí eu comecei a achar esquisito, isso aqui vai deixar de ser Hospital de Ipanema, vai ser Hospital do Gaveleme, porque eram todos os motoristas da mesma linha, de uma mesma empresa. Tem alguma coisa errada, não pode ser assim, tem alguma coisa errada. Conversei bastante com os motoristas de ônibus, peguei minha motocicleta e fui na garagem do ônibus. Quando eu cheguei na garagem do ônibus, o português dono do ônibus pensou que era fiscalização. O cara de branco, de motocicleta, de surpresa. E aí eu fui tentar entender por que estava se repetindo aquilo ali. A culpa era do mecânico que regulava a alavanca de mudança numa posição de estresse, mas por culpa do português que não botava a peça nova, porque estava tudo cheio de folga. E com folga, o motorista puxava, fazendo uma ergonomia completamente inconveniente. O alemão que criou aquele motor, aquela caixa de mudança, aquela alavanca, ele não tinha intenção de arrebentar o ombro de ninguém. Aí eu conversei com o mecânico caguetou o português, eu conversei com o português, ele botou uma bucha lá no negócio lá e os motoristas foram desaparecendo. Ali nasceu a minha, não a dos outros que já existia isso, a minha intervenção ergonômica, intervenção clínica. Mas se eu não tivesse ido lá na garagem e eu não gostasse daquilo que eu faço, gelo, ultrassom, cinésio. Tá tudo certo. E bota a culpa na vida, na postura. Mas com tanta experiência clínica, assim, Henrique, eu acho que dá para você fazer uma análise para a gente. Queria muito que você falasse a sua percepção, a diferença do fisioterapeuta que você vê da década de 80, da década de 90, para o fisioterapeuta de hoje. Eu não vou falar dos outros. Vou falar de mim. Perfeito. Tá? Porque eu falar dos outros, a língua é comprida, vai bater na orelha de alguém e a gente tem mais problema do que a gente já tem. Quando eu me formei, o jargão era não ter protocolo. Quem é que disse isso? Françoise Mézières. Magnífica. Não existem 2 pessoas iguais, não existem 2 pacientes iguais, não existem 2 tratamentos iguais. Não existe controle de início, meio e fim. Aí a gente não usava protocolo.
A grande mudança foi a influência da ciência. A engenharia tem protocolo, a arquitetura tem protocolo, a música tem protocolo, a meteorologia tem protocolo. Por que a pessoa que usa tudo isso não vai ter um protocolo? E muito menos quem conserta, né? Então, ali foi a grande mudança, a influência de todas as ciências para que a gente tenha um protocolo de início, meio e fim. Aí foi a grande mudança. Até hoje eu ainda encontro pessoas que resistem a não trabalhar, nem que seja pelo um começo de protocolo. Tem que ter um protocolo de início, senão tu vai viajar para onde o vento levar? Viagem de balão? Até balão não tinha protocolo. Você se prepara para cair, você já sabe que vai cair, né? Então, essa foi a grande mudança que fez com que muita coisa prosperasse em termos de resultado. Porque você dizer que o entorse do tornozelo leva 90 dias para ficar perfeita, num diabético já não é bem assim. Mas tem um protocolo de partida. A partir daí a gente antecipa o protocolo, retarda o protocolo. Isso para mim foi muito confortável, porque eu era um radical. Não ter protocolo... mas eu vi a quantidade de coisa a quantidade de tempo que eu perdi por não ter um protocolo de controle. Já tinha 15 sessões desnecessárias porque eu não tinha feito uma reavaliação, eu estava repetindo o protocolo. Essa criação... conduta mantida nos prontuários. Essa criação desses processos, né, de acompanhamento, de parâmetros, né, ter parâmetros de avaliação, se o paciente está melhorando, se não está. Eu li até numa imagem que o professor Luciano me mandou do senhor, o senhor falou muito da importância da avaliação, né? A gente tem um lema que eu sempre falo com os alunos também, que paciente mal avaliado é paciente maltratado, né? E a gente sempre pega muito nisso. Como é que o senhor começou a ter esse olhar de falar assim, olha, se preocupa muito com a avaliação? Como é que foi esse insight de olhar para isso, para avaliação de forma diferente? Eu fico com medo até de responder essas coisas, porque isso vai, pode bater em muitas orelhas. Eu sou uma pessoa muito humana, tá? Então, eu sempre tive por princípio ouvir. Eu já sei a história que vai acontecer, sempre a mesma coisa. Pisou no buraquinho, o pé virou para dentro, o joelho foi para fora, saiu catando cavaco, bateu com o queixo no chão, tomou 3 pontos e foi para o Miguel Couto, aquela confusão toda. Mas deixa a pessoa falar. E a partir daí eu fui colhendo materiais para fazer o meu próprio conhecimento, né? Pessoas de um bairro pisavam no buraco, não virava o pé. Pessoas de outro bairro pisavam em qualquer coisa e virava o pé. Aí me levava lá no esporte, né? O moleque que joga bola na infância, no campo careca, que pisa na pedra descalço, não sofre entorse de tornozelo com a mesma frequência com o moleque que estudou em colégio de freira e usou sapato de sola de couro que escorregava. Então eu fui colhendo isso aí. E a partir daí eu passei a criar as minhas perguntas de início de avaliação. Tanto é que depois eu criei um formulário de avaliação e eu parei um pouco de criar essas coisas, porque depois todo mundo usa, mas ninguém me agradece. Então eu ando meio de saco cheio com essas coisas. Aí, primeira pergunta que você deve fazer a uma pessoa que chega para você, a idade, para eu já ir calculando a dose. Isso é um protocolo. O protocolo de dosagem de um velho não é mesmo de um jovem, né? E aí, depois, a profissão. Porque pela profissão eu vou falar a língua dele, para explicar a ele. Não adianta eu tratar um diplomata como o meu motorista de ônibus. Ou vice-versa, né? Ou, ao contrário, se eu tratar o meu motorista de ônibus pedindo a ele dorsiflexão, ele olha no meu olho e diz, eu não sou chegado nessas coisas. Porque ele não está entendendo. Então, a partir da profissão e da idade, a gente já começa a dose, já começa a extrair essas coisas. Se a gente comparar o motorista de ônibus com o diplomata, se ambos passarem no quebra-mola, um passa no quebra-mola na limusine, o outro passa no quebra-mola no ônibus, que às vezes está todo cacarecado, né? Que depois, se vocês quiserem, eu conto a história da cadeira do motorista de ônibus, né? Que é muito divertido. Aí, por aí eu fui começando a ter métricas, né?
E por aí a gente foi montando tudo isso aí. Um dia eu fiz uma prescrição de uma aspirina para um paciente que estava com a dor muscular. Pô, o cara saiu do subúrbio, foi lá na Praça Cruz Vermelha, professor, eu brinquei com a minha neta domingo na pracinha, estou com a dor nas costas danada, eu olhei para ele, pô, toma uma aspirina. E nem dei papo, saí andando com esse meu jeito, toma uma aspirina, era um professor de português da Rede Estadual de Ensino. No dia seguinte tinha um recado para mim, professor Davi está querendo falar contigo, está internado na 303. Eu peguei e fui lá. Eu tinha que ir lá todo dia, lá no hospital. Quando eu cheguei lá, estava o cara todo emperebado. Eu disse, professor Davi, o que é que houve? Ah, eu tive uma crise de alergia. Alergia a quê? A aspirina. O senhor não sabia? Sabia. Então, por que tomou? Você mandou. Meu Deus. Essa é uma das histórias ruins que serviram para mim depois de estudar farmaco e ter certeza do que está acontecendo. Eu não prescrevo, por enquanto, o Conselho está querendo fazer um movimento sobre prescrições. Isso aí, eu estou em fim de carreira, não sei se eu vou ter o trabalho de me atualizar para ser um prescritor, mas não prescrevo. Porém, eu sei o que estão prescrevendo. Se não tiver adequado, eu sugiro ouvir uma nova opinião. Agora, eu prescrever só água, e mesmo assim tem gente que pode se afogar. Dependendo da quantidade, né? Então, a partir dessas coisas, eu fui formando, né? Toda vez que eu atendo alguém, eu pergunto se ele tem alergia, qual é a medicação que ele está tomando, para poder a gente formatar o nosso projeto de tratamento, que aí vai ser um tratamento mais rápido, mais objetivo, sem perda de tempo, sem desgaste necessário. Você usou um termo aí que você não é pesquisador, né, e curioso, né? Não sei se foi esse termo. Não sou curioso. Eu sou estudioso. Estudioso. Ontem eu estava estudando. Ontem. Não por causa disso aqui, mas eu estou sempre estudando porque uma coisa que talvez até chateie muita gente. Eu gosto. E eu só faço aquilo que eu gosto. Pode estar errado, mas se eu gosto, eu faço. Então, ninguém vai tirar o sorvete da minha vida, porque eu gosto. Então, não tenta me corromper com camarão, porque eu não gosto. Agora, um picolé, a gente já muda... Já conversa, né? Já muda de parâmetro. Então, eu sou estudioso, independente de estar envolvido com projetos de pesquisa que me agrade. Porque se eu não publicar alguma coisa, você mesmo depois vai dizer que eu estou por fora. Isso é um ponto, o Luciano vai fazer uma pergunta, mas só para poder deixar claro que eu concordo muito com o pensamento do senhor, professor, dessa questão de você não precisa ser pesquisador, você não precisa estar enfiado dentro da universidade para ser uma pessoa estudiosa. Né, para ser um estudioso ali que se dedica ali diariamente ao estudo, a saber melhor. O senhor não deve conhecer, até porque é outra faixa. Eu tenho um livro que se chama Estuda que a Vida Muda, que eu publiquei, e eu falo exatamente isso. Estudar é muito mais do que fazer faculdade, do que estudar para passar um concurso público, é buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento ali sobre algo que você tem um interesse genuíno em aprender. Né? Só antigamente é que as pessoas estudiosas eram punidas. Hoje, ninguém é punido porque sabe alguma coisa. Ainda bem que a minha chefe já morreu, então eu posso falar uma opção de coisas. Quando eu entrei, puxar seu pé aí tudo bem. Eu já tomei um tombo aí outro dia e eu estou acostumado com essas coisas. Quando eu entrei para o meu hospital por concurso, que é muito legal, porque tu se torna estatutário. E quando estatutário, tu só sai morto. Não tem prêmio, não tem punição, tu faz o que tu quiser. E fica lá. Pronto. Quem muda é a chefia de 4 em 4 anos, é ela que tem que justificar a doideira que eu aprontar. Eu disse para ela, olha, eu vou fazer o seu hospital o meu laboratório. E aqui no seu hospital eu vou poder confirmar aquilo que eu estudei e aprendi para ter experiência se funciona ou não funciona. E ela te olhou como? A vontade que ela teve foi me cortar em rodela. Tá? Aí... Depois, a gente ficou amigo, porque ela entendeu que o que eu estava falando era uma bobagem muito séria, para a gente ter a nossa experiência clínica, porque eu não faço nada sozinho. Eu faço sempre em grupo, eu gosto de trabalhar em grupo. Não tem um dia no lugar que eu trabalho que a gente não converse sobre algum assunto. Porque quanto mais a gente conversa, mais a gente soma.
né? E aí a gente pôde desenvolver a nossa experiência clínica. E a gente desenvolvendo a nossa experiência clínica, o nosso serviço, que era um serviço de medicina física e reabilitação, fazia uma integração maior com a fono, com a psicóloga. Como eu errei falando coisas para as crianças na pediatria, numa reunião com a psicóloga, cara, você está botando o tratamento abaixo. Né? Porque eu falava o que não devia, porque nunca ninguém me preparou para aquilo ali. E foi aprendendo, né? Então, isso é um estudo. Você não precisa sentar para ler um capítulo de um livro, um artigo, mas isso já é um estudo. Sem dúvida. Mas a minha pergunta era relacionada a isso, né? Porque, Alex, com tanto tempo de experiência clínica e se atualizando, como você vem se atualizando e falou muito bem ao longo de todo esse processo, hoje nós vivemos um momento que se fala muito sobre prática baseada em evidência, sabe? Só que, normalmente, essa prática tem pouquíssima experiência, e um dos pilares da prática baseada em evidência é a experiência clínica. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha desse movimento que acontece, que desde os anos 2000, do começo dos anos 2000, mas nos últimos 10 anos, talvez 5, tem se debatido muito mais. O que você acha sobre isso? Eu disse para vocês que eu tenho que ser muito cuidadoso com o que eu vou falar aqui. Né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, a clínica ou a evidência? Então, com toda humildade no mundo, a evidência deveria, de vez em quando, ouvir a clínica. E, como eu fui do judô, eu cruzei um bocado de tempo com pitangui, dentro dos ambientes de judô. E nessas horas a gente fala, cara, dá uma olhada aqui na minha pereba. E ele não consultou nenhuma evidência clínica, ele consultou nenhuma evidência científica, ele consultou a clínica. Porque não tinha evidência sobre as perebas de tatame, as perebas de kimono, essas coisas assim. Né? Então, eu achava que o pessoal da área de pesquisa, de vez em quando, pelo menos, devia ouvir a experiência clínica. E, a partir da experiência clínica, ou botar um tampão naquilo ali, isso aí não tem evidência, né? Mas também pegar essa experiência clínica e publicar que aquela clínica traz bons resultados, e aí os gráficos, as estatísticas, os fatores relevantes. Falta um pouco desse diálogo entre as partes, né? Porque eu sinto que eu gosto de repetir muito a mesma coisa. Eu trabalhei como assistente do Darcy, trabalhei 15 anos com a Amorim, e eu sempre ouvi muito, e percebo que a galera não gosta de ouvir. O cara se forma e no dia seguinte ele já se sente doutor e não quer ouvir quem tem mais experiência. Né? Se ele tivesse feito, eu não sou o melhor exemplo do mundo, né? Eu tenho uma formação super complicada. Se ele colasse com um cara que ele goste ou que ele tenha assim, empatia e ficasse algum tempo colado com ele ali, depois, quando ele fizesse o voo solo, ele ia ter já uma outra experiência, né? Que não está escrito em lugar nenhum, porque o cara tem a experiência dele. Então, vamos juntar a dele com a do livro, com a da pesquisa, e vamos embora cada vez mais longe. Experiência não se aprende, se constrói, né? Você não vai pegar a experiência no livro, você tem que construir, você tem que construir a sua experiência. Só para poder pegar o gancho também, eu acho muito importante, eu fui supervisor de estágio aqui da Clínica Escola da Unisson durante 7 anos. Aí depois que eu fui para a sala de aula para ministrar disciplinas de sala de aula. E tinha uma coisa que eu sempre conversava com os alunos, era justamente isso. Falei, eu não faria o inverso, de começar na sala de aula para depois ir, porque a base, toda aquela experiência que eu tive com centenas, milhares de pacientes, atendendo, supervisionando, foi fundamental para quando eu chegasse ter algo para ensinar, sabe, professor? Eu acho que isso é um ponto que foi muito engrandecedor para a minha formação, ter tido essa experiência, ter construído essa experiência. Eu não quero contar história ruim, mas como eu tenho muito tempo como professor, e eu só ensino aquilo que eu tenho certeza, porque eu tive a sorte de poder testar, né? Não é muito elegante, mas eu testei. Então, acontecia um fenômeno. Eu ensinava na sala de aula, quando o aluno ia para o estágio, tinha um preceptor de estágio que não tinha experiência. Aí ele copiava o que estava no livro. Aí o aluno disse, professor Henrique que mandou fazer assim. Aí eu já arrumava mais um inimigo. Mais uma briga. Porque em vez daquele cara chegar para perto para escutar, ele não queria ouvir.
Aí virava e dizia, mas no Kissner está assim. Pô, o Kissner está assim, mas aqui no Hospital da Posse a banda toca diferente. Aqui no Rocha Faria o negócio é de outro jeito, né? A gente pega o Kissner, testa, adapta e faz melhor. Mas não ter que seguir aquilo rigorosamente daquele jeito. Porque a realidade de quem escreveu, a gente estudou quase que eternamente em livros escritos fora da nossa realidade. Né? E a nossa realidade é outra completamente contextos diferente. socioculturais totalmente diferentes. Aqui, lá tudo funciona na hora certa. Aqui nada funciona na hora certa. Então, como é que tu vai poder usar o mesmo protocolo? Então, tem que haver uma flexibilidade protocolar para poder adaptar à realidade. E é uma frase do nosso amigo Rodrigo Pena, que não está aqui hoje, que é outro colega que ajuda na apresentação aqui do podcast. Ele fala que paciente não lê livro, né? Fala, meu filho, paciente não lê livro. Então, muita coisa a gente tem que adaptar. Não, ali. Nada disso. Vocês estão redondamente enganados. Olha o problema. Olha só. Meu hábito de dizer não. O paciente, quando chega, já pediu ao neto para procurar no Google e ele já vem preparado. Verdade. Atualizando. Atualizando Aí, a fase do Pena. A velha chegou para mim com uma queixa de quadril. Pô, eu tenho muita experiência, já fui direto ao assunto. Aí ela virou para mim, o senhor não vai fazer aquele teste que bota os dedos lá? Eu disse, não, senhora, para que eu vou fazer aquilo ali? A sua dor sumiu? Sumiu. Para que eu vou perder tempo? Não, porque meu neto viu na internet que tem que fazer esse teste. Mas eu uso um teste mais antigo, que ele não conhece, o Google não conhece. Não está na internet, né? Porque ainda não foi digitalizado, mas a senhora não está bem? Então, quando a senhora se lembrar, o professor gosta muito de sorvete. Verdade, né? É Novos tempos. Isso é interessante porque já temos algumas publicações já interessantes sobre isso, né? Sobre a qualidade das informações disponíveis na internet e não somente em sites livres, mas em sites de organizações oficiais, sabe, instituições oficiais, que essas informações podem estar desatualizadas ou inapropriadas. Mas do meu ponto de vista, isso é uma catapulta. Isso é muito bom, porque já joga lá para dentro. Hoje ninguém vive sem tecnologia. Ninguém. Tá? Dá dor no pescoço, dá dor na vista, mas ninguém vive sem aquilo ali. Isso já jogou aquela senhora dentro da tecnologia. Ela pode não saber apertar o botão, mas como foi ela que deu o tablet para o netinho, ela obriga o netinho a pesquisar para ela. E quando ela não gosta, ela supervisiona. Não, pesquisa lá, faz assim, faz assado, e ela chega no produto final de qualidade. Então, uma pessoa esclarecida hoje não é uma pessoa escolarizada. Uma pessoa esclarecida hoje já chega com a informação na mão. Pode estar até errada, mas ela já chega menos perdida. Né? E isso é mais desafiador ainda pro profissional, né? Hoje em dia, né? O profissional tem que saber se comunicar muito bem, saber lidar com aquele paciente, né? Que é aquilo que o senhor tinha falado anteriormente, de escutar, saber jogar ali o jogo da prática clínica, né? Eu sempre lidei com meus pacientes, como eles, principalmente do lado do meu hospital, são muito rudes. Eu sempre levei para o lado do deboche. Eu não debocho dele, eu debocho da doença, da patologia. Né? Então, o cara chegou, como no meu caso, que foi atropelado. Né? É um drama. Pô, que bom, hein, cara? Tu foi atropelado. Já pensou se fosse um trem? Tu nem estava aqui. Já mudou o valor. Então, aquele atropelamento agora já é uma coisa menor. A dor já começou a diminuir. E aí a gente vai debochando daquilo ali. Claro que o deboche é da casca para fora, por dentro a seriedade é a mesma. Não vou fazer. Eu sou uma pessoa super séria, com formação germânica, então eu não faço nada que eu não tenha certeza. E se não tiver certeza, eu aviso. Eu não tenho certeza, mas isso hoje em dia já acontece muito pouco. Mas o lidar com o paciente, se você não souber lidar com ele, é um negócio muito complicado. Eu tive acesso a uma informação de pesquisa anteontem. Eu sou estudioso, não sou pesquisador, que 70% dos processos da área da saúde contra médicos não são por questões técnicas, são por questões de relacionamento. Então, é atendimento, conduta, forma, esse tipo de coisa. Então, procuram processar médico porque abandonou o paciente, porque não deu a devida informação, porque cobrou o que não devia cobrar. Ele acertou, mas cobrou de mais ou de menos. Manda aí, Luciano.
Com toda essa evolução das práticas baseadas em evidências, a gente vem observando que cada vez mais o movimento que nós chamamos de hands-off, ele vem ganhando mais importância, principalmente quando os pacientes são mais crônicos ou não são pacientes tão agudos, traumáticos, sabe? São pacientes com queixas que tendem a ser mais prolongadas. As evidências vêm mostrando, por exemplo, muito mais evidências, né? Desculpa a redundância, mas evidências para as práticas hands-off, isso é, sem colocar a mão. Eu, como terapeuta manual, assim como você, assim como o Alex, me preocupa um pouco, queria saber se você acha que a terapia manual está acabando, se você acha que a terapia manual ainda tem um campo, de fato, no mercado, tem evidência, o que você acha? Eu sou suspeito para responder, primeiro porque eu sou um apaixonado, então eu faço aquilo que eu gosto. Segundo, eu tenho tudo de tecnologia para utilizar à minha disposição. Então, eu não deixo de usar porque não tenho. Eu deixo de usar porque nem sempre é necessário, né? Agora, o que mais me incomoda não é a prática baseada em evidência, não é nada disso. O que me incomoda é que o paciente chega para mim, eu já fui no fulano, eu já fui em tal lugar, já fiz isso, já fizeram aquilo. E quando chega para nós, quando eu digo nós, para mim, para você e para os meus contemporâneos mais velhos, a gente resolve com a mão. Tá? E 10, 15% com tecnologia, né? O paciente crônico, muitas vezes o paciente crônico já fez isso, já fez aquilo, já foi não sei aonde, já fizeram aquilo que tomou tempo dele, cronificou o que era solucionável. Eu não tenho a bola de cristal, mas alguns que chegam para mim, quando eu vou fazer uma análise daquilo ali, é por aí, né? Eu não vejo nenhum risco nem perigo da terapia manual, de questões de mercado, eu não vejo nenhum risco, porque o que acontece? Eu tenho visto fora daqui muito fisioterapeuta virar massagista. E muito fisioterapeuta chega a dizer, massagem eu não faço. Você é professor, e professor é um inferno, porque ele vê por lados. E eu estou no lugar onde está havendo atendimento e estou vendo o cara lá no canto fazendo massagem. Então, aí, como vocês sabem como é que eu sou, eu vou para cima. Hoje, gentilmente, antigamente já era os berros, né? Gentilmente, vem cá. Qual o objetivo disso aí? Porque o que tu está fazendo aí só tem um único objetivo, facilitar o retorno venoso. O resto, tu está prometendo aí, não funciona. Porque ele está fazendo uma manobra de massagem. Então, se a manobra de massagem que aquele profissional está fazendo, sem saber o que está fazendo, mas está dando resultado, imagina se ele soubesse. Assim é um de um montão, né? Então, a terapia manual, ela sempre vai funcionar quando a avaliação estiver correta e a prescrição estiver decente. Se a avaliação for ruim, ele vai usar o hands-off de montão, aí vai num, vai no outro, depois quando chegar na nossa mão a gente resolve, né? Antes de vir para cá, eu passei por uma situação dessa que eu não quero fazer comentário aqui, mas vou acabar fazendo, né? A pessoa que estava cuidando do meu pé, eu tirei a dor nas costas, né? Em, sei lá, 30 segundos, 45 segundos. E eu dispunha de toda a tecnologia que vocês possam imaginar nesse lugar, inclusive com suporte de PhD. Entendeu? Eu também acho que eu não vejo esse movimento, apesar de ter esse movimento hands-off, muita gente querendo deixar a terapia manual um pouco de lado, eu também acho que não vai deixar de existir, muito pelo contrário. Vai estar cada vez mais forte aí na relação humana. Todo time tem dissidente. Tem sempre gente que muda de time, né? Todo lugar tem gente querendo sair e todo lugar tem gente querendo entrar, né? Eu sou suspeito de falar disso por causa do meu lado esportivo. Terapia manual é para quem tem habilidade. Depois tem que ter o conhecimento. Não adianta o cara ser bom para chuchu de conhecimento se ele não faz embaixadinha, se ele não joga a bolinha de gude, muito menos dar um tombo no outro.
Então, terapia manual, a pessoa tem que ter uma certa humildade, né? O Maitland dizia que você tem que ser jogador de golfe, mas nem todo PhD bota a bola no buraquinho, né? Precisa ter habilidade. Então, às vezes a pessoa sai da terapia manual porque ela não tem habilidade, ela tem conhecimento, ela tem interesse, tem amor por aquilo que faz, mas se não tem habilidade, né, complica. Uma inclinação meio que natural, né, até, né? Tem muitas pessoas, a gente vê isso, tem uma habilidade, a gente vê muito isso na graduação, às vezes tem aluno que tu olha e fala, cara, tu tem habilidade, tu tem jeito pra coisa, tu manuseia bem o paciente, tu, então lida bem com o paciente. Tem gente que não lida com o paciente. Eu já supervisionei estágio e até me afastei um pouco, porque eu tenho o meu modelo e não quero que copiem o meu modelo, eu quero que imitem e façam o seu modelo. Pô, se você me copiar, não vai dar certo. Pô, eu sou menor do que você, peso 100 quilos, tem a base larga, o outro é mais comprido, então a habilidade é diferente. Mas você vê que tem gente que está fazendo aquilo ali sem a menor vocação. Os psicólogos, às vezes, até dizem que a vocação hoje não existe mais, né? Mas você vê que a pessoa não sabe como lidar com uma pessoa, né? E lidar com a pessoa é o mais importante antes do tratamento. Mas, hoje, falando, né, eu queria muito que você trouxesse essa reflexão para a gente também. Você falando dos fisioterapeutas mais novos, o que você acha, apesar de termos mais conhecimentos disponíveis, que há 40 anos atrás era muito mais difícil a gente conseguir chegar. Posso contar uma história? Pode, claro. Meu primeiro livro de medicina manual, eu levei acho que 6 meses para conseguir chegar na minha casa. Há uns 3 ou 4 anos atrás eu fiz uma brincadeira com um aluno que eu recomendei para ele e ele recebeu o livro em 3 dias. Então essa é a proporção da dificuldade. Você escrevia uma carta para a editora te respondia a carta, aí tu pedia instruções de pagamento, aí eles mandavam, você tinha que procurar um doleiro, porque era proibido, aí o doleiro fazia o pagamento, eles diziam que recebeu, aí 1 mês depois chegava o livro. 6 meses nessa linha. Hoje não tem graça, já é uma moleza. E aí, com toda essa disponibilidade de ciência e também de tecnologia, o que você acha, qual é a maior dificuldade hoje de um fisioterapeuta que está iniciando? Assim, eu estou iniciando, porque eles, por exemplo, eles têm uma enxurrada de conteúdo também, né? Então, muitos conteúdos, às vezes, têm dificuldade para filtrar esse conteúdo. Eu acho que falta um líder. Ele não tem uma pessoa que ele possa dizer, eu quero ser assim. A garotada vendo um ou outro jogador de futebol, quando eles são pequenininhos, eles queriam ser assim, né? E uns conseguem, outros mudam, né? Dentro da fisioterapia, o cara já está do meio para o fim. Então, ele já deve eleger dentro do hall de professores ou dentro do hall de orientadores, de tutores, como quiserem chamar, uma pessoa que ele se sinta, eu quero ser assim. Se sinta representado, né? Que aí, não sei nem se o termo é esse representado, eu quero ser que nem ele. Porque aquele daqui a pouco ele vai parar, vai ajudar quem está querendo, daqui a pouco, que é o meu caso hoje em dia, eu estou vendo hoje muito ex-aluno mais titulado do que eu, mais capacitado do que eu, com a capacidade de resolutividade muito superior à minha. Mas que teve o senhor como líder lá quando ele estava começando. Eu não quero ninguém pendurado nas minhas costas, eu quero ver os outros pelas costas, porque quando eu viajo, eu tenho hospedagem de tudo quanto é canto do mundo, porque tem um monte de ex-aluno que eu exportei, né? E que quando me veem, sorriem. Tem muitos que odeiam, mas que não entenderam. Isso aí a gente tenta ajudar até ainda, mas tem muitos que olham e sorriem, né? E esses aí que é o sabor do sucesso da gente em silêncio, né? Quando eu vejo um cara despontando em outro lugar, fora do país, tem metade daquilo ali fui eu. Ou é azul ou é amarelo, mas tá lá. Eu acho muito... Concordo plenamente com o que o senhor falou, professor, porque eu acho que a gente vê, às vezes, o aluno nessa de muito movimento, né? Ele se movimentando para lá, para cá, mas ele não tem direção. Ele fica perdido.
E às vezes a gente estimula muito isso, que acho que é importante você ter um líder. Eu tive um líder, né? Luciano teve um líder, o senhor falou lá no início que também se espelhava. Sim. Então isso é importante para dar direção, ainda mais nos dias de hoje, que é muita coisa, todo mundo te falando para você ir por aqui, vai por ali. Cara, a gente vê alunos completamente perdidos. E aí também cabe ao aluno, e aí eu falo, pegando também um pouquinho, dando responsabilidade para o aluno, dele ter a humildade de falar, cara, esse cara é o meu líder, eu confio nesse cara, entendeu? Uma das coisas que ele não pode esquecer é a empatia. Porque todo mundo quer ter como líder o mais rico, o melhor do mundo, mas ele não tem empatia, né? Então, às vezes, eu falo qualquer coisa que para uns é uma atitude normal, para outros é uma humilhação. Está vendo que está errado? Isso, às vezes, teve gente que chora. Então, tem que haver primeiro uma empatia, depois a questão dos resultados. E eu não sei se vocês trabalham com orientação de TCC. Sim, eu sou orientador. Ou tem professor que tem ódio de mim, por causa do meu tipo de orientação. A primeira pergunta que eu pergunto para o aluno que quer a minha orientação, você tem que me dizer qual é o assunto que você mais gosta. Porque você me dizendo qual é o assunto que você mais gosta, é em cima desse assunto que a gente vai trabalhar. Porque se você vai estudar aquilo que você mais gosta, ninguém no mundo vai ser melhor do que você, porque você está fazendo aquilo que você mais gosta, né? Eu vou te fazer uma pergunta que é para te derrubar ou então te pregar na parede. Quantas aulas de costela tu teve na tua vida? Nenhuma. Ao tempo que ele vai levar para responder. Nenhuma. Agora, eu sou estudioso de costela há 30 anos. Não vou dizer o que eu estou pensando, mas muita coisa eu sei sobre o arcabouço costal, porque é o assunto que eu mais gosto. E quando eu faço a minha pregação, que a costela é o osso mais importante do mundo, tem gente que fica rindo, tem gente que debosta, mas é o único osso que mexe do dia que tu nasce, é o dia que tu morre. E tem gente que sabe tudo de joelho. Amputa o joelho que o cara vive, amputa as costelas. Então, eu oriento o meu aluno a fazer um TCC sobre o assunto que ele mais gosta. Porque eu vou ser orientador, eu não vou ser o entendedor do assunto dele. E aí, com a experiência que eu tenho, eu vou levantar os defuntos todos para abastecer ele. E, a partir daí, ele faz o funil, e aí ele vai ser o melhor do mundo naquele assunto. E muda completamente a dinâmica, né? Como é que... Eu acho que conduzir o aluno, você impor a ele um tema... Ele fazendo um TCC sobre aquilo que ele mais gosta, ele já fica excitado por uma pós. Mas uma pós sobre que assunto? Que ele gosta. Que ele gosta. Ele sendo o melhor da pós, porque ele só faz aquilo que ele gosta, algum professor da pós vai puxar ele para o mestrado. Quando ele chegar no mestrado, ele chega com o maior gás, porque ele vai estar sabendo tudo sobre um assunto, que provavelmente o pessoal que vai receber ele... vai ficar meio atordoado. O que vai acontecer? Vão abastecer o cara, vão arrancar a alma dele para ele já ir para o doutorado. E assim ele vai estar sempre fazendo aquilo que ele mais gosta. Quem vai ser melhor do que esse cara? Ninguém, né? Pode ser o pior assunto do mundo. Engenharia de esgoto, não tem pior coisa do que engenharia de esgoto. Ninguém quer fazer avaliação de esgoto. Mas se o cara é o maior entendedor sobre engenharia de esgoto, ele vai cobrar o preço que ele quiser, não tem concorrente. Não tem concorrente. Ninguém sabe mais do que ele. A conversa está muito boa, o papo está bom, mas a gente vai encaminhando já para o final. Tem como dobrar o tempo hoje? Eu queria que você, então, desse uma dica para os nossos alunos, para os fisioterapeutas que estão começando, que você pudesse hoje dar um conselho para eles. Estou começando minha carreira agora, o que você falaria para eles? Bom, conselho é o maior problema, tá? Conselho é o maior problema. Primeiro conselho, você tem que saber ler, não é falar, ler mais de uma língua, tá? Leia mais de uma língua, que é para você ganhar tempo. Eu sei que tem o Google Tradutor, mas não é a mesma coisa. Essa é a primeira conselho. Segundo, eu vou dar o conselho que eu uso. Eu sou o pior exemplo do mundo. Eu só faço aquilo que eu gosto, onde eu gosto, com quem eu gosto, do jeito que eu gosto. Se eu não gostasse do Luciano, eu não estava aqui agora. E se ele convidasse, eu ia dizer, não vou. Isso chama-se humildade particular. Pode ser esquisito,
Mas eu fazendo aquilo que eu gosto, eu estou sempre cheio de energia. Mesmo estando parando, eu ainda tenho energia. No dia que eu não tiver essa energia, eu vou arrumar uma barraca de coco para ficar contando história, mesmo para não vender coco, mas só para estar contando história. Que gosta também, né? Que é. Porque a diferença entre um velho e um idoso é que o velho tem história para contar, o idoso está esperando a fila para subir. E às vezes confundem velho com idoso. O idoso tem lugar marcado preferencial. O velho está reclamando que a gasolina está subindo, que está cheia d'água. E o idoso não, está sempre concordando, está sempre se lamentando. Então, façam aquilo que gostam, do jeito que gostam, aonde gostam, porque você vai ser o melhor do mundo. Se você for fazer aquilo que você não gosta, cara, repensa. Talvez seja melhor. Muito bom, né? Queria agradecer aí o professor Henrique por ter participado do nosso primeiro episódio. Um prazer em conhecê-lo. Para quem não sabe, eu não conhecia o professor Henrique ainda, né? Conhecendo aqui hoje. A gente poderia ficar aqui mais algumas horas aqui só ouvindo as histórias. Posso aqui. dar um palpite? Claro. Vamos fazer uma coisa agora. Aquilo que eu disse, eu faço aquilo que eu gosto. Vamos fazer alguma coisa no futuro, idêntica a isso aqui, sobre uma coisa técnica. Sim. Tá? Mas sem sabatina. Tá? Sabatina, só os velhos sabem o que é isso. Uhum. Né? Sem sabatina. Um negócio que a gente possa fazer um troço bacana para iluminar o caminho dos outros. Ótimo. Esclarecer. Ótimo. Não é disputar, nada disso. Esclarecer. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, joga fora, apaga. Hoje não ocupa espaço. Ótimo. Tá anotado já. Tá aqui. Tá anotado, a gente marca um dia. E agradecer, professor, por ter colocado um tempinho na agenda para vir bater esse papo com a gente, né? Foi muito bom, espero que todo mundo tenha gostado aí, que tenha sido aí muito engrandecedor. E sigam lá a gente no Instagram, @fisionissuano, é isso, Luciano? Isso. Fala o teu Instagram aí, pessoal, também. Perfeito. Eu quero primeiro agradecer também o professor Henrique. Eu já chamei ele muito de professor, mas agora é meu amigo. Um prazer enorme estar aqui, né, Henrique? Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu vou fazer um desabafo aqui sobre mídias sociais. Antigamente, eu colocava sempre algumas coisas muito bem-humoradas, muito assim divertidas, que era para o nosso público, nossos ex-alunos, ou os profissionais que nos conhecem. Hoje é um inferno, tu não pode falar nada fora do lugar que tu recebe um batalhão de clínicas. Tá cancelado, de né? Então eu vou convidar vocês a verem lá no Instagram professor Henrique Bongart, mas aquele ali não sou eu. Tá? Eu sou completamente diferente, eu só faço coisa legal, né? Mesmo que às vezes dê uma balançada no negócio. Aquilo ali é um ritual, você tem que cumprir as normas, é terrível, chato demais. É isso. Mas que a galera também gosta das pessoas autênticas. Né? Um de vocês não vai conseguir agradar, mas que seja autêntico, né? Também, então né? não seja igual cerveja. Cerveja também não agrada a todo mundo. Não agrada a todo mundo, perfeito. Mas obrigado Henrique, é sempre um prazer enorme estar com você. Eu quero muito agradecer também a galera do Pólen, que está promovendo todo esse podcast pra gente, então galera muito aqui dos bastidores, né? Isso. Quero muito também agradecer os nossos patrocinadores, então a Fisiofit, agradecer a Ergonauta e agradecer o Chefe Estrela por estar patrocinando, estar conosco aqui. Tá bom? Quero convidar vocês também para poder curtir esse vídeo, compartilhar o vídeo, dar um joinha lá e se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente a levar mais informações. Né, Alex? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui mais um episódio do Fisionissuano Podcast. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.